Boa noite. O processo de regionalização na TV é baseado na proximidade com o telespectador, dá audiência e credibilidade às emissoras. Mas o empresariado da comunicação não parece ainda muito disposto a investir na regionalização. Mídia recebe hoje o gerente de operação e produção da TV Gazeta, Ricardo Alonso, e Carla Polak, formanda em jornalismo da FAESA. Boa noite, eu agradeço a presença de vocês aqui no Mídia. Carla, você fez um trabalho de conclusão de curso sobre a programação regional de televisão. Por que você escolheu esse tema? Bom, primeiro porque eu sempre observei os programas locais do Espírito Santo e sempre acreditei que esses programas eram importantíssimos, porque eu queria ver nele retratada a minha realidade, né? Onde eu vivo, as coisas que me cercam, a cultura que me cerca. E quando eu comecei a assistir esses programas, eu comecei a detectar um monte de falhas, eu não me sentia satisfeita. Como telespectadora, não atendia as minhas expectativas. E eu comecei a me questionar o porquê, né, de não estar se fazendo uma coisa legal, de não estar se mostrando no Espírito Santo e ser chamado de programação local. E como eu tinha uma disciplina de realidade regional, fui questionar o professor, mas é assim em todo lugar e coisa e tal. E foi aí que eu resolvi ver se realmente era assim em todo lugar, né? Porque o capixaba tem até esse estigma de não dar muito valor às coisas daqui, talvez pela proximidade com o Rio, né, os grandes centros, Minas. Mas eu falei, não, eu quero ver se realmente é assim, se a gente tem pouco programa, se a gente tem muito programa. E eu achei a melhor forma de identificar essas lacunas que existem no Espírito Santo, fazer uma comparação de programação local daqui com um outro estado, né? E foi aí que eu escolhi o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, por quê? Rio Grande do Sul, por quê? Quando a gente vai comparar alguma coisa, a gente quer identificar falhas, a gente tem que identificar com uma coisa que a gente considera melhor. Na época eu não tinha certeza se era melhor, mas o Rio Grande do Sul tem como sede, em Porto Alegre, a RBS, que é a maior rede regional do Brasil, né? E por o Rio Grande do Sul ser considerado um estado bairrista, um estado onde as pessoas têm zelo pela cultura. Então eu imaginei que lá houvesse uma programação maior em quantidade, melhor em quantidade, e fui lá e tal, paguei para ver e comecei essa pesquisa. Ricardo, você acredita que existe uma preocupação com a valorização do regional na mídia local aqui do estado? Eu até achei muito interessante quando a Carla me procurou na Gazeta para preparar o trabalho dela, né, quando nós começamos a conversar sobre a coisa regional. E o meu objetivo aqui, eu vim para o Espírito Santo para tentar criar essa coisa, né? E eu conheço a RBS, o trabalho da RBS é muito legal, é um trabalho, eles são, vamos chamar de bairrista no bom sentido, eles apostam muito na programação deles, nas coisas culturais, não só em relação ao esporte, à cultura, à comunidade. E eu achei muito engraçado quando eu cheguei no Espírito Santo, e até estava comentando isso um tempo atrás, e eu não vi as pessoas, por exemplo, falar, vou usar como exemplo o futebol, né, que é a grande primeira ação da Gazeta. E eu não conhecia os times capixabas, né? Eu escutava falar, brigarem pelo Flamengo, brigarem pelo Vasco. Comecei a achar isso uma coisa muito estranha. Comecei a tentar buscar o porquê dessa coisa do capixaba não se ligar muito nas coisas locais. Nessa minha busca, eu descobri que o Espírito Santo tem muita coisa legal, muita coisa que eu acho que merece ser investida. Agora, é uma coisa que a Carla deve ter observado no Sul. Uma coisa é você explorar, você pode explorar bem ou mal. O mal é muito fácil. Explorar bem que é uma coisa muito difícil. E quando você fala de grade de uma emissora como é a RBS, como é a Gazeta, que tem uma Rede Globo por trás, você tem que fazer isso com muito carinho, com muita calma, porque a gente carrega uma audiência monstruosa no Brasil inteiro. O Espírito Santo a gente leva mais de 50% da audiência. Como é que é para uma afiliada da TV Globo conseguir colocar um programa regional no ar? É meio complicado? Não é impossível, mas é complicado. A gente precisa passar por uma série de crivos que a Rede Globo faz. Eu trabalhei muito tempo na Globo, inclusive nessa área, e eu até compreendo esse crivo. Se a coisa for boa, ótimo. Se a coisa for ruim, é aquela coisa. Como é que a Rede Globo deixa fazer um negócio desse? Né? Não é nem a Gazeta, as pessoas até esquecem um pouco da Gazeta. Como é que é a Rede Globo? Então a Rede Globo preza muito a qualidade. Então você, para apresentar um programa à Globo, você deve, a gente sempre faz um piloto, uma série de documentos que exige que a gente envie, até para ver, a Globo analisar se você tem condição de dar continuidade daquilo, que é muito chato você colocar uma coisa no ar e daqui a pouco você perceber que você não aguenta mais produzir aquilo e aí você tira do ar. A Globo, ela preza muito essa questão da continuidade da grade dela, né? Então, a imagem mesmo. A imagem, exatamente.
Carla, a RBS faz um trabalho, como você já mesmo falou, tem uma programação regional muito boa e a TV Gazeta ainda está engatinhando. Então, ou seja, é possível uma emissora afiliada tá com uma programação legal regional. Por que a RBS, por exemplo, tem essa programação? O que eles fazem para chegar a esse ponto? Sendo que as emissoras daqui ainda estão no início do processo. Eu nem falaria só da RBS e da caso Gazeta, do seu trabalho. Porque, por exemplo, eu comparei todas as emissoras de sinal aberto, né? E aqui no Espírito Santo, eu pude observar aqui, por exemplo, na Gazeta, assim como na RBS, assim, acho que com todos os afiliados da Globo no Brasil inteiro, a princípio eu pensava que, por exemplo, no Sul existisse um maior número de programas do que aqui. E no decorrer da minha pesquisa eu vi que não. Praticamente em todas as emissoras, não só na Globo, as afiliadas da Record, da Bandeirantes, tem a mesma grade, tá? Os mesmos horários disponíveis. O Espírito Santo, por exemplo, tem um número maior de programas. E por quê? Porque a maioria dos programas do Espírito Santo são de meia hora, programas regionais. Lá no Sul tem programas que chegam a 2 horas, tá? Então, vamos partir desse princípio de qualidade. A RBS produz programas de qualidade, porque a RBS ela não é nem mais só uma emissora, ela é uma sócia da Rede Globo. Então, ela tem tecnologia e isso contribui muito, né? Porque, por exemplo, o que você vai gastar de repente você não tem muitos equipamentos, tal, edição, muitas ilhas de edição disponíveis e tal, porque a produção local é cara, né? A RBS pode bancar isso nesse nível. Quando eu fui entrevistar, por exemplo, o diretor do telejornalismo lá, que é o Raul Costa Júnior, ele coordena todos os programas locais, ele falou o seguinte, ele falou, Carla, todo mundo fala que programação regional é cara e geralmente dá prejuízo. E às vezes dá mesmo. Só que a gente aposta que a programação regional dá credibilidade à sua emissora. Quando ela começa a dar credibilidade, ela começa a dar audiência. E se dá audiência, ela vai ter o patrocinador. Porque quem não vai querer investir numa coisa que está sendo assistida? Está dando certo. Que está dando certo. Então ele falou assim, o problema é que a gente consegue, as pessoas ficam assim, mas como é que vocês conseguem? Tal. A gente sabe fazer conta, foi o que ele me justificou. Se um projeto deu muito lucro, a gente vai pegar metade desse projeto e investir outro. E se ele der prejuízo, vai ficar no 0 a 0. A gente não vai sair perdendo. Então ele falou que cada um tem que fazer suas contas, né? E lá ele se baseia, eu achei lá legal, e aqui no Espírito Santo está faltando um pouco isso, eu conversei isso com o Ricardo e ele também ficou espantado. Aqui no Sul eles se baseiam muito, não só a RBS, outras emissoras também. Eles gostam de fazer pesquisas antes de lançar um produto, para não haver o que o Ricardo estava falando. Você coloca um programa, ele fica 1, 2 meses e sai do ar. Isso você não cria uma fidelidade do público, ele passa a não confiar mais na sua programação. Isso está no ar hoje, amanhã já, não sei se vai estar, troca de horário. Então, não cria uma fidelidade, né? Perde tempo e perde público. Perde dinheiro. Também. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma pesquisa antes para direcionar o que o público quer ver, né, o que atende, fazem pesquisa até de mercado para ver o que se encaixa ali dentro e lançam esse produto. Isso tem muito mais chance de dar certo do que acontece muito em Vitória. Vitória tem ainda, não muito na Gazeta, porque a Gazeta tem uns espaços limitados e nem faz programação, abre espaço ainda de programação independente na Rede Gazeta. Mas as outras emissoras, por exemplo, a TV Record, né, que agora aqui em Vitória a TV Vitória, tem a Rede Record, ela se considera, né, a maior produtora local. Né? Elas levantam a bandeira, é a cara do Espírito Santo. E eu tenho restrições a isso. Né? Eles abrem espaço para produções independentes, que nem sempre estão valorizando o espaço local. Né? Ok, no próximo bloco a gente volta a falar desse assunto. Até daqui a pouco.
E voltamos agora com o Mídia, hoje falando sobre regionalização dos programas de TV. Carla, você estava falando sobre programas de parceria regionais. Você pode completar o que você estava nos dizendo? Esses programas, eles funcionam? Olha só, quando eu fui traçar o perfil da programação capixaba, eu identifiquei uma coisa aqui no Espírito Santo que geralmente a gente não observa nos outros estados, que é a tal da parceria. Geralmente as pessoas em outros estados denominam programas independentes. A emissora abre um espaço, né? As pessoas apresentam, as produtoras independentes apresentam projetos e são aprovados ou não e veiculados naquele horário. Aqui no Espírito Santo, a gente não pode chamar de produção independente, porque a maioria é feita em parceria. O que seria essa parceria? A emissora, por exemplo, entra com equipamento, com a locação das ilhas de edição e tal, e a produtora independente entra com a produção e com o produto final, né? Eles disponibilizam e no final esse lucro seria dividido. Bom, pela minha pesquisa, o que eu detectei é que essa parceria nem sempre é uma parceria muito justa, tá? Não é 50-50, tanto que muitos programas vão ao ar, 2 meses depois saem do ar. Vão ao ar, saem do ar, não cria aquela continuidade. Isso que seria parceria no Espírito Santo. Nos outros estados, o que eu observo é que ou é programação independente ou da emissora. No Rio Grande do Sul, é predominantemente programa produzido por emissora. Só na Bandeirantes que apresentam algumas produções independentes, também não são em parceria, né? Mas esses programas feitos aqui no estado, que são em parceria, programas independentes, você acha que eles têm o formato ideal, que eles são feitos realmente, ou muitas vezes eles podem ser feitos mais como uma questão de marketing, digamos assim? Quanto ao formato, eu não poderia dizer se é ideal, mas quanto ao conteúdo, é muito complicado. Porque como um programa local tem um custo alto, quando a pessoa vai produzir, quando ela não tem recursos, ela acaba tendo que ter muitos patrocinadores. E no final, o produto acaba sendo um produto que está servindo muito mais ao patrocinador do que ao telespectador. E isso é muito prejudicial à programação regional. Acaba tendo uma interferência de pauta, que é um negócio extremamente complicado nessa coisa da produção com parceria, né? Interferência da pauta. Isso é uma coisa que a Globo preza muito e a Gazeta preza isso demais, né? O caso do programa Em Movimento, por exemplo, é um programa que a gente seguiu as regras do jornalismo. A gente não aceita que haja intervenção na nossa pauta. O programa ele vai viver de patrocinadores, aqueles patrocinadores que vão entrar como patrocinador do programa no intervalo comerciais. Não tem crédito, a gente não pode haver interferência, senão eu acho que o programa deixa de ter milhões de donos, né? É uma coisa muito complicada. Ricardo, é caro produzir um programa regional? É bastante caro. Produzir programa bem produzido é uma coisa bastante cara, né? A gente tem que tomar muito cuidado, tem que ser feito muita matemática para se evitar de, como a Carla falou, daqui a pouco você perdeu o gás e não conseguir mais dar continuidade naquilo. Né? Mas o autor também que ela citou, que eu estou trazendo, eu tenho buscado conhecer aqui no Espírito Santo, através do Instituto Futuro, até do próprio Ibope, é a questão da pesquisa. Se você tiver uma base de pesquisa, números bons, você consegue ver se vai dar certo ou não. Né? Isso é uma coisa, não só para lançar, como também para dar continuidade. A gente tem feito isso agora com o Movimento, fizemos muito com o futebol, praticamente o Campeonato Capixaba todo, a gente pesquisou ele. A gente faz o movimento para a gente ir dando direcionamento ao programa. Você não pode chegar a uma linha e achar que aquilo vai viver a vida toda. Né? É aquela coisa do produto. Né? Ele nasce, envelhece e morre. Agora, pode ter retorno. É caro, mas pode ter retorno. Por exemplo, o programa Em Movimento, você já tinha falado para a gente, antes da gravação, que está dando retorno. Sim. O futebol capixaba também está crescendo a audiência? O futebol capixaba, ele não deu retorno financeiro, mas acho que deu um grande retorno institucional para a gente. Acho que foi uma ação maravilhosa da Gazeta. Eu vim aqui envolvido em negócio de futebol. Eu não sou muito chegado ao futebol, mas eu gosto da coisa do futebol na televisão, né? E como eu estava comentando, a gente teve assim cartas, e-mails e ligações telefônicas de pessoas querendo matar a TV Gazeta por estar tirando o Campeonato Carioca. Por outro lado, aquilo que eu falei, a notícia ruim ela vem, a notícia boa a gente tem que ir buscar. E a gente fez pesquisas, Instituto Futuro no caso, parceiro nosso, que mostrou que a audiência praticamente foi o igual ou superior ao Campeonato Capixaba. Existia uma pergunta na pesquisa que dizia, perguntar a pessoa, você prefere assistir aqui o Campeonato Capixaba ou o torneio Rio ou São Paulo? E mais da metade estava preferindo assistir o Campeonato Capixaba. É muita gente que torce pelo Campeonato Capixaba. Então, financeiramente, eu diria você que empatou esse primeiro ano. Tem que também levar em consideração. Esse foi o ano 1, né? Foi um grande desafio da Gazeta. A Gazeta, assim, tecnicamente, nem estaria preparada, né? A equipe de lá se desdobrou para fazer o futebol. Mas, institucionalmente, eu acho que para o Capixaba, eu acho que foi muito legal.
E, Carla, qual é a principal característica, então, que você viu na sua pesquisa da programação regional capixaba? Olha, uma das características que eu acho que que é a mais relevante, que é triste, da programação capixaba, é que aqui a gente encontra um fenômeno chamado clone da TV. O problema maior na programação do Espírito Santo é o seguinte: se você vê em uma emissora X, por exemplo, um programa falando assim sobre mundo country, por exemplo, né, country. Na outra emissora você vai encontrar o mesmo programa com um nome parecidíssimo, inclusive. Então você vai ter vários clones. As pessoas não investem, elas preferem investir numa coisa que elas já estão vendo que está dando certo. Aquilo está dando certo, vão fazer um igual. Elas não procuram criar, elas não procuram inovar, né? E nem sempre essa coisa que está lá está realmente dando certo, né? É aquela coisa da pesquisa. Você não sabe que está dando certo, você acha que está dando certo. Tanto que vai e volta, né? Isso, para mim, foi decepcionante. Eu já tinha percebido, assim, empiricamente, olhando e tal, mas quando eu fui constatar ali, você vai fazendo uma relação, você não tem a variação, praticamente toda a grade capixaba é baseada. Tem o formato de telejornal, apresentador e VTs, né? Não tem nada de mais criativo. E de gêneros também, a gente tem pouquíssimos gêneros explorados aqui no Espírito Santo. Isso é muito triste. Você acha, então, que apesar de estar crescendo a programação regional, ela ainda não tem qualidade? Não é que não tem qualidade. Alguns programas são até bons, eu diria. Mas está faltando a coisa do regional ser regional. De falar das coisas do Espírito Santo, de mostrar as coisas do Espírito Santo. Se você faz um programa de turismo, você não tem que ficar mostrando o hotel de não sei aonde. Você tem que mostrar as coisas da região, você tem que mostrar o que está acontecendo, a população, como é que é aquilo, entendeu? O problema maior também, além de ser clone, é que os programas de santo locais, a maioria, são muito comerciais. E vem desse problema da parceria. A cultura capixaba, Ricardo, ela ainda tem pouco espaço na TV. Vocês têm essa preocupação lá na TV Gazeta de estar mostrando o que acontece aqui no estado mesmo? Isso a gente já nota, a gente já faz até antes da minha vinda, que o próprio telejornalismo da Gazeta tem explorado muito. Gostaria até que ele explorasse mais, mas como a gente diz, é uma coisa cara, né? Tem um exemplo que eu trouxe, gostaria de adotar aqui, aquela coisa de estar junto da comunidade, que eu acho também isso é uma regionalização. Então, a gente vê isso fazendo no Rio, faz em São Paulo e dá certo. Você, por exemplo, eleger um assunto, esse assunto começar a ser explorado desde de manhã, passa pelo Jornal do Almoço, e com entrevistas e termina no Jornal da Noite. Né? Isso é uma coisa que o Rio e São Paulo fazem muito aqui. A gente vem tentando, de alguma forma, colocar isso. Eu trouxe material da Globo para o Ávido Checker assistir. A gente vai tentar buscar isso. Só que é uma coisa cara, como eu disse. Né? Você precisa ter uma equipe de externos, você precisa ter um caminhão de externo. E é um negócio que não é muito barato, mas não é impossível de ser feito. Eu acho que a gente está sempre buscando esse tipo. E arrumar espaço, né? Eu citei uns exemplos aí, por exemplo, tem banda Big Beatles, que apesar de ser uma música inglesa, né? Eu acho, por exemplo, que é um negócio que vale a pena. Eles vão para Liverpool agora, a Gazeta vai estar com eles em Liverpool, vai trazer para o jornalismo. Quer dizer, é um negócio que eu acho que tem que estar buscando. São pessoas daqui que estão aparecendo, né, que estão fazendo. Eu acho que eles têm mais repercussão em Liverpool, pelo que eu vi, do que tem em Vitória, entendeu? O capixaba ainda tem essa resistência à própria identidade. Isso, eu acho que é uma identidade legal, né? A coisa é legal, né? Eu acho que se fosse uma coisa ruim, mas não é. É complicado, porque às vezes me parece que o problema do capixaba não é ele ser capixaba, é ele não ser carioca, ele não ser mineiro, e isso é complicado. Agora parece que estão existindo alguns grupos que estão começando a caminhar, e isso é legal. Agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
E voltamos agora com Mídia, hoje falando sobre regionalização de programas de TV. Os nossos convidados de hoje são Ricardo Alonso, gerente de operações e produção da TV Gazeta, e Carla Polak, formanda em comunicação social da FAESA. Ricardo, você chegou à Vitória no início desse ano, né, para começar a trabalhar na TV Gazeta. Quando você começou a ver os programas regionais daqui, o que você achou que estava faltando? Olha, na verdade, eu acho que está faltando uma coisa que eu vi antes de vir para cá, né? Que eu acho que é aquela coisa o Espírito Santo se colocar mais para o Brasil, né? E aqui dentro mesmo você vê isso muito pouco, né? A Carla falou daquela questão do programa de parceria, é um negócio que você não... A mim não passa nenhuma confiabilidade, eu não sinto que aquilo não está dizendo nada, aquilo para mim não diz nada. E eu acho que é objetivo meu, é objetivo principalmente da TV Gazeta, trazer a coisa da cultura capixaba, que como eu disse, é uma coisa muito rica. Eu vim do Rio de Janeiro, eu sou carioca, sou uma coisa tem muita cultura, mas eu acho que o Espírito Santo também tem. Eu, em 6 meses, completando 7 que eu estou aqui, eu estou vendo que existe muita coisa a ser explorada. E a gente não precisa fazer muito. Há pouco tempo atrás, começou uma pessoa da prefeitura, ela me deu uma luz que eu peguei e guardei para mim. Não se precisa inventar no Espírito Santo. Basta pegar as coisas que tem aqui e colocar para cima, que são muito legais. Eu venho, o ano está passando, eu estou conhecendo as festas, as coisas que acontecem aqui, os eventos, que eu acho que são de primeiríssima qualidade. O que precisa, talvez até, nós vamos fazer, a Gazeta vai fazer isso, a Gazeta vai entrar com força nessa coisa e colocar o Espírito Santo para o alto. A Bahia é um grande exemplo disso, né? Ela fala do Rio Grande do Sul, mas a Bahia se vende à torta direita para o Brasil, né? A gente tem um programa na Bahia, Areia Geral, que é um programa que substituía o Luciano Huck da Grada Globo. Quer dizer, é um programa de peso. E eu conversando com ele da TV Bahia, eu falei assim, rapaz, vocês têm uma coisa, vocês têm força, né? Ele falou, Ricardo, aqui na Bahia eu tenho uma vantagem que é a coisa chove cultura, chove coisa, né? Aí eu falei, nesse ponto você tem razão, mas o Espírito Santo não fica atrás, eu acho que... que lá as pessoas valorizam mais, com né? certeza, com certeza. E Carla, mais, né? o que você viu lá no Sul com relação a gêneros na programação regional que você não viu aqui no estado? Olha, no Sul eu identifiquei que existe lá e não existe aqui. Documentário, né? O Espírito Santo não existe. Programação infantil, programas infantis, né? O gênero infantil também não existe no Espírito Santo. Programa educativo, né? E programas de variedade, gênero de variedades para jovens, né? Identifiquei esses 4 gêneros que não existem no Espírito Santo. E desses 4, eu resolvi optar por um para me aprofundar de o porquê de não estar constando na grade de programação. Optei pelo público jovem, porque no Espírito Santo quase metade da população é formada por jovens, são 43%, né? 43% da população, mais do que no Rio Grande do Sul. Lá tem 37% da população e lá existem 6 programas para jovens. E quando eu resolvi pegar um programa, na verdade, eu peguei pela seguinte causa. Aqui todo mundo fala que produzir é caro e não tem retorno financeiro imediato, né? Porque não sei o que, tal. E eu resolvi pegar um programa de lá, que é para jovem, e que atualmente rende para a RBS R$2 milhões por mês. Por mês não, por ano, desculpa, por ano. Então, quer dizer, eu queria mostrar que um programa regional, se ele consegue se identificar com a comunidade onde ele está, ele tem audiência e ele gera lucro. Tá? Então, a gente tem que parar com essa cultura de simplesmente não vamos produzir porque é caro e não vai ter retorno financeiro. Né? A gente tem que identificar o que é bom e explorar aquilo. Hoje o programa foi um programa para jovens que tem lá no Rio Grande do Sul. Ele não é só um programa, ele se transformou numa marca. Tá? Ele vende CDs, ele produz festivais, né? Ele tem uma programação. Então, quer dizer, se você sabe trabalhar bem um produto, ele cresce, né? E se transforma em lucro. Esse programa, por exemplo, deu 1 ano e meio de prejuízo e agora dá um puta lucro. Então, você tem que investir naquela coisa da credibilidade. Ninguém conquista a audiência, a credibilidade de um público em um mês. É muito complicado, mas com um processo correto é fácil. Planejamento. Exatamente. Agora, com relação à educação, você estava falando, programas educativos, na lei está escrito que deve-se dar prioridade a programas educativos e a gente quase não vê. Aqui no Espírito Santo não existe nenhum. Por que isso será? Porque não tem retorno? Olha, quando eu fui abordar, eu entrevistei diretores de todas as emissoras aqui abertas. E o que eu
recebi de resposta foi o seguinte: as emissoras comerciais, elas estão mais comprometidas com o entretenimento. Elas acham que a função educativa, né, é da TVE, a TV educativa. Eles se destinam à educação, a gente se destina mais ao entretenimento. E eles me alegaram o seguinte, que os temas educativos estão diluídos dentro dos programas regionais, né? Não consigo identificar isso muito bem na programação local, mas foi o que eles me alegaram, tá? E esse é complicado, porque o que é educação? Não é só você colocar ali um quadro para aquele programa chato. Se você está mostrando, por exemplo, fazendo uma matéria sobre o mangue, mostrando toda a diversidade do ecossistema, é um programa educativo, você está aprendendo. As pessoas ainda, elas têm uns conceitos muito quadrados ainda. Eu acho que a dificuldade maior que no Espírito Santo é isso. Você não consegue viabilizar a educação por ter esse estigma de coisa chata, não saber diversificar isso, o formato. Ricardo, os programas regionais, eles têm que ter um planejamento de horário para entrar no ar? Por exemplo, se entrar no ar, digamos, às 8 da noite, eles não emplacam? Depende do qual público você pretende atingir, né? Por isso que a gente tem que estar sempre ligado na questão do número. A Carla falou uma coisa ali no início que foi exatamente o que gerou o programa em movimento. O perfil jovem que a população do Espírito Santo tem. Então, a gente tinha esse dado, o mercado, não só o mercado, o telespectador, mas como o mercado investidor no programa desse, são muitas faculdades, são muitas escolas, quer dizer, tem um empresariado a fim de conquistar esse público, né? Então, o programa em movimento veio disso. E o horário que a gente achou mais adequado pela perfil da população era aquele horário ali. Eu acho que essa coisa do horário tem que estar muito ligado a qual é o conteúdo do teu programa, para o conteúdo para um executivo. A gente busca o horário em cima da pesquisa. Eu acho que pesquisa é assim, uma coisa que eu não consigo viver sem pesquisa. A televisão não vive sem pesquisa, não vive sem número. Porque você não pode investir sem... Já foi o tempo daquela coisa empírica, né? Na época do Boni, né? Ele achava e dava certo. Até há pouco tempo atrás dava certo. Hoje a concorrência é muito feroz. Então você não pode errar. Se errar, você perde muito dinheiro. Mas aqui no Espírito Santo eles continuam fazendo isso em muitas emissoras. A Gazeta tem a TV Norte e a TV Sul. Essa é uma forma de regionalização bem específica, né? Sim. E dá certo? Dá certo. A gente tem, por exemplo, no caso dos telejornais, a gente tem os jornais, eles são capitaneados aqui por Vitória, mas tem blocos específicos por Norte e por Sul. E isso foi uma coisa que aconteceu já antes da minha vinda, por cobrança, né, do pessoal do Norte, da hoje Gazeta Sul, hoje Gazeta Norte, Gazeta Sul. A população, as pessoas querem ver as coisas que acontecem ali, né? E é uma coisa, é super da certa. Colatina e Linhares, elas se sentem muito orgulhosas por terem hoje a TV Norte. Isso é coisas que eu soube de história. Elas, no passado de 4, 5 anos, quando não existia a TV Norte, ou a região Norte ali, ela sentia meio, poxa, a gente não tem uma TV aqui, lá no Sul tem. Então a Gazeta explorou isso daí, buscou criar uma emissora menor lá na região Norte. Isso não é só aqui não, tá? Eu tenho um exemplo assim, por exemplo, a gente tinha a Globo Internacional, a gente colocou a programação da Globo no satélite e vendia para os Estados Unidos, para brasileiros que moram no exterior. No primeiro momento, o pessoal achava lindo, né? Ó, que legal, estou vendo novela do Jornal Nacional. No momento 2, a pessoa que mora nos Estados Unidos começaram a cobrar da Globo Internacional, por que você não faz um jornalzinho aqui para o brasileiro que mora em Miami? Né? Então, se isso acontece lá, claro que acontece. As pessoas querem se identificar com o que estão vendo. Elas querem ver aquela coisa do Brasil, né? Da novela, mas eles querem se ver. Tem que ter espaço para os dois. Isso é muito importante, não tem como fugir. Ou seja, a regionalização é fundamental, né? O público tem aceitado muito bem. Carla, para finalizar, agora nosso tempo está esgotando. Eu queria que você falasse sobre esse excesso de bairrismo que existe no Sul. E aqui parece que é o contrário, né? As pessoas ainda não estão aceitando essa regionalização. É ideal o quê? O meio termo, então, entre isso? O ideal sempre é o equilíbrio, né? No Rio Grande do Sul, esse bairrismo que todo mundo fala, né? O gaúcho é bairrista e tal, é hora louvável, né? Hora prejudicial, pelo seguinte, se você lança um produto falando de coisas do Rio Grande do Sul, quase 80% de chance de dar certo, porque as pessoas de lá se interessam, elas querem saber a história, eles têm vários centros de tradições, etc, etc, etc. O único problema quando se chega num lugar muito bairrista é que às vezes eles estão tão preocupados com as coisas que estão acontecendo só com eles, que e acho que já está tão bom aquilo ali, que eles não enxergam novos horizontes, eles não veem que tem coisas além, que tem coisas melhores, né, que seria um lado ruim. Mas um lado louvável, por exemplo, é que eles fazem matérias fora, por exemplo.
Quando eu cheguei aqui, eu não sabia o que era programa. Eu falei assim, gente, não consigo definir um programa regional. Não tem um conceito na nossa lei. Aí um falava assim, é um programa que é produzido aqui. Não interessa se está falando de Londres ou do Espírito Santo. É produzido aqui, é local. Outros não. É local, se é produzido aqui e tem envolvimento comunitário, tal. Aí eu me questionava assim, Carla, a gente pode fazer um programa falando sobre Londres e ser regional. E, não, lá no Sul eu identifiquei assim, eles podem fazer um programa sobre Londres, desde que eles identifiquem alguma coisa do Rio Grande do Sul em Londres. Isso é essencial. É importante, então, que as pessoas valorizem sua própria cultura e que isso também vá para os meios de comunicação. O Mídia de hoje fica por aqui e até o próximo.